Bem, está na linha com a gente o senador Sérgio Souza. Doutor Sérgio Souza, ele é senador da República, é o suplente de Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Casa Civil. Está no Senado Nacional representando todo o estado do Paraná, mas representando também a nossa região, Vale do Ivaí, até porque o senador Sérgio Souza é de Arapuã, é de Ivaiporã, é aqui da região Vale do Ivaí. E toda terça-feira o senador vai estar participando com a gente para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Lá tem informações, leis que são aprovadas, né, são fatos que mexem com o nosso dia a dia. Então você, ouvinte, vai poder participar, fazendo perguntas, questionamentos, quiser saber algumas informações, e o senador Sérgio Souza vai estar debatendo esses diversos assuntos com a gente aqui na programação da Rádio Nova Era. Toda terça-feira, a partir das 8, 8h15 da manhã, a participação do senador Sérgio Souza. Ele que está na linha com a gente hoje para falar um pouquinho sobre esse novo quadro aqui da Rádio Nova Era, o senador que vem honrar aqui a direção da emissora e vem também enriquecer a nossa programação. Senador Sérgio Souza, obrigado aqui pela participação e a gente começa então a partir da próxima terça-feira. É uma honra para mim falar com você, falar com os ouvintes do Vale do Ivaí. Agora, senador, até essa participação é importante. Nós já tivemos lá no passado o quadro Dia a Dia da Política, apresentado pela ministra Gleisi Hoffmann, né, que toda terça-feira comentava com a gente assuntos da política, aquilo que estava acontecendo no Congresso Nacional, até porque os atos que acontecem na Câmara dos Deputados, no Senado, mexem com o nosso dia a dia, com a vida das pessoas aqui da região e de todo o Brasil. Então é importante essas informações. Ontem, por exemplo, nós tivemos a votação aí das leis orçamentárias e o salário mínimo, a definição do que nós teremos aí de salário mínimo para o ano de 2013. Então são assuntos importantes que a gente vai estar debatendo no dia a dia, né, senador? Eu estou em Brasília desde segunda-feira à noite. Segunda estava em Faxinal, fiz uma reunião logo cedo em Faxinal, depois 2 reuniões em Londrina e depois 2 reuniões em São Paulo e ainda vim à noite para Brasília. Ontem foi um dia realmente intenso, começou logo cedo na Comissão de Assuntos Econômicos, onde tivemos uma audiência para tratar de assuntos de interesse de alguns estados, entre eles o estado do Rio de Janeiro, que era questões de empréstimos, e às 10 horas já na Comissão de Orçamento, da qual eu sou membro, para que pudéssemos votar o relatório do senador Valadares, que era o relatório pela aprovação da LDO. E lá eu tinha uma emenda também, que era de meu interesse do Paraná, que é algo que eu venho construindo já há algum tempo, que é incentivar os modais de transportes. E mais uma vez eu fui atendido agora pelo senador Valadares, como relator da LDO, onde incluiu, que é essa lei que dirige o orçamento do próximo ano. Ele incluiu lá valores para nós fazermos os projetos de ferrovias no Paraná e também para incrementar os portos do Paraná. E eu já no ano passado, quando fizemos o PPA, o Plano Plurianual, eu já havia tido uma emenda minha aprovada, colocando 1,5 bilhão para nós fazermos uma nova ferrovia no Paraná, que vai de Paranaguá até Guarapuava. Então esse é um trabalho que você tem que ir construindo. No final do ano teremos a lei orçamentária e da mesma forma faremos uma gestão para que esteja no orçamento do ano que vem. Se não for assim, as coisas ficam mais demoradas. Mas não são só essas as coisas. Isso ontem aconteceu. Eu encerrei a sessão do Senado ontem, estava presidindo, era 10 horas da noite. Para você ver, o dia começou antes das 8 da manhã e era às 10 da noite e ainda estava no plenário do Senado da República como presidente naquele momento, encerrando a sessão. O trabalho realmente foi bastante intenso. Mas ações que nós temos feito nos últimos dias, Berimbau, elas estão muito ligadas à agricultura, ao Código Florestal. Por exemplo, veio uma medida provisória da presidente Dilma que vetou alguns dispositivos e modificou outros do Código Florestal. Nós formamos uma comissão mista aqui do Congresso Nacional para analisar essa medida provisória. Votamos agora, na semana passada, o relatório do senador Luiz Henrique, mas foram destacadas centenas de emendas que serão votadas agora no início
do mês de agosto, está um esforço concentrado no dia 7, 8 e 9 de agosto, e isso impacta diretamente no interesse aí do cidadão de Borrasópolis e do Vale do Ivaí, porque nós estamos falando de topo de morro, nós estamos falando de encosta de morro, nós estamos falando de mata ciliar, nós estamos falando de propriedades até 4 módulos, que são propriedades aí em torno de 50 a 60 hectares, nós estamos falando em propriedades até 10 módulos, como propriedades médias, que vão aí próximo a 180 hectares, e nós estamos falando que acima deste tamanho de 10 módulos seriam grandes propriedades. Eu não concordo com isso, porque quem conhece a região de Ortigueira, onde você é muito bem ouvido lá também, Berimbau, na região de Faxinal, que é essa região indo mais para o lado da Bufadeira, indo mais lá para o lado do Marumbi, você sabe que é uma região dobrada. E quem tem 180 hectares é em torno de 60 alqueires, um pouquinho mais do que isso, 70 alqueires. Quem tem 70 alqueires de terra numa região montanhosa dessa não pode ser considerado um grande proprietário. Não é mesmo. O cara que tem 70 alqueires de terra, por exemplo, na região mais plana de Faxinal, tudo bem, ele pode ser considerado um grande, a propriedade dele tem um valor agregado muito maior do que essa região dobrada. Então nós temos que ter um tato para levar isso, porque geralmente nas regiões mais dobradas é onde tem mais nascentes, tem mais rios. Nós temos que ter muito cuidado no dia a dia da legislação aqui no Congresso Nacional, porque ela impacta diretamente aí na vida do cidadão. E na apresentação de projetos, inclusive, né? Eu tenho uma série de projetos durante essa programação que nós vamos fazer aí com você, dando conta um pouco do mandato, passando um pouco a realidade do momento de Brasília, o momento que vive Brasília e que impacta diretamente na vida do cidadão, é o que nós pretendemos fazer aí com você, com a Rádio Nova Era, com o blog aí do Berimbau, nos próximos meses, nas próximas semanas, passando esta nova visão, ou esta visão de Brasília para o Paraná e dos interesses, do Paraná dentro do Congresso Nacional. Senador, eu queria agradecer a sua participação aqui, dizer que vai ser uma honra para a gente estar debatendo esses assuntos. A gente vai estar recebendo aqui também questionamentos, as pessoas que quiserem participar, perguntar. Eu queria só aproveitar essa sua primeira participação aqui. Eu sei que o senador tem cobrado muito aí no Congresso Nacional essa questão da ética, da transparência na política. Nós estamos vivendo um momento, período eleitoral, né? É importante que as pessoas façam a reflexão desse momento, o voto consciente, e o senador tem divulgado, debatido muito esse tema aí no Congresso Nacional. Então, nós estamos vivendo um momento especial, né? Veja só, eu apresentei o projeto número 2 do Senado de 2012, que é um projeto para nós inserirmos no currículo escolar, no ensino fundamental e no ensino médio, disciplinas de ética, de moral, social e política. O social é o social do convívio em sociedade, da formação do cidadão, da cidadania. E o político é a formação de um cidadão preparado para votar e ser votado. Porque um cidadão que conheça melhor os seus direitos, os seus deveres, um cidadão que seja mais politizado, ele saiba o que é o poder do voto, ele tenha noção de que o voto dele vai impactar no resultado da eleição e que o resultado da eleição impactará na vida dos cidadãos para os próximos 4 anos. Que o voto dele nada mais é do que uma outorga, do que uma procuração que ele está dando para alguém administrar todos os recursos que é dele, que é da sociedade, para os próximos 4 anos, e que voto, sim, tem consequência. Voto tem consequência positiva, voto tem consequência negativa. Então, eu pretendo, nos próximos anos, durante o tempo que eu estiver aqui no Senado Federal, eu que estou substituindo a nossa querida senadora Gleisi Hoffmann, enquanto ela está na Casa Civil, eu pretendo aproveitar este momento, enquanto estou senador, para
conscientizar as pessoas, conscientizar os meus colegas aqui do parlamento de que nós precisamos fazer uma profunda modificação para formarmos melhor o cidadão. O cidadão para saber escolher melhor os seus representantes, mas muito mais do que isso, o cidadão para ser os nossos representantes amanhã. Porque se nós não cuidarmos disso, nós estamos fadados a viver enclausurados dentro da nossa vida privada sem uma participação na vida pública. E digo a você, é muito perceptível. Vamos voltar a 30, 40 anos atrás. Como que era a participação do cidadão em sociedade? Como que era o convívio desse cidadão? Como que era? Ele era muito mais politizado, dava muito mais importância às coisas que realmente interessam ao seu município. Veja hoje, como será daqui a 30 anos? Então, se nós não tomarmos uma iniciativa, nós vamos viver em que mundo daqui a 30 anos? Que responsabilidade que nós teremos junto com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso país? Como será este mundo para os nossos filhos, para os nossos netos? Então, eu estou hoje senador da República. Eu tenho esta oportunidade e vou trabalhar muito nesse sentido e vamos vir na sequência num programa específico para tratar desse assunto, para tratar da criminalização das drogas, para tratar da criminalização ou da penalização ao menor após completar 18 anos, que este é o meu projeto, o projeto número 190, até levou um número coincidentemente interessante, né? O projeto número 190 de 2012. Nós temos vários projetos que vamos voltar e vamos conversar com você, com os ouvintes da Rádio Nova Era, com o Vale do Ivaí como um todo, como também apresentar ao Vale do Ivaí aquilo que nós estamos fazendo dentro do orçamento da União para os municípios de Faxinal, de Ivaiporã, de Arapuã, de Borrasópolis, de Caloré, de Marumbi, de Novo Itacolomi, de todos os municípios do Vale do Ivaí, porque eu tenho dito que eu sou um senador do Paraná, em especial um senador do Vale do Ivaí, e vou cuidar com muito carinho dessa região. Doutor Sérgio Souza, obrigado, Sérgio Souza, né? Obrigado aqui pela sua participação. Se tiver mais alguma consideração, fica à disposição. E, como eu já disse, vai ser uma honra tê-lo aqui na nossa programação. Obrigado a você, Berimbau. Um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo na manhã de hoje. Espero encontrar a todos a partir de terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, aonde passaremos a fazer um balanço semanal das atividades do meu mandato e também levando ao cidadão do Vale do Ivaí as informações, não só do Congresso Nacional, mas também do governo brasileiro. Ontem, por exemplo, eu subi à tribuna do Senado, por mais de 20 minutos eu fiz uma explanação do PAC, mostrando o tamanho que é o PAC e o impacto que ele causa na economia do Brasil e do Paraná. E também fazendo citações por onde o PAC estão passando nos municípios do Vale do Ivaí e também nos municípios de todas as regiões do Paraná. Um abraço a você e um bom dia a todos. Obrigado. Esse é Sérgio de Souza, doutor Sérgio de Souza, senador da República, participando com a gente e que vai estar participando toda terça-feira, trazendo aqui as informações e participando desse quadro especial para falar um pouquinho do que acontece no Congresso Nacional.